sobre o Trump. De acordo com o ministro, ele defende nesse texto que as sanções impostas por um tradicional parceiro comercial foram fundadas em compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país nos últimos anos, indo na linha do que você explicava para a gente aqui da balança comercial com os Estados Unidos, né, tio Rei, mas dando um tom forte ali sobre essa interferência dos Estados Unidos. Qual que é a necessidade dessa carta e a efetividade dela também? Como que a gente pode introduzir ela aqui no que a gente está conversando? Necessidade é total. Eu cobrei sexta-feira com muita dureza, que não estou dizendo que ele escreveu porque eu cobrei, só estou dizendo que eu tinha cobrado, né? Eu não tenho a pretensão de mover o mundo, né? Ainda bem também, né? Porque imagina a responsabilidade. Eu cobrei essa carta porque, não, o STF não vai falar nada. A frase que eu cravei é a seguinte: responder ao Trump é a função do Lula, e isso foi feito, de presidente para presidente. Defender a soberania é uma tarefa dos três poderes, porque isso atine aos três poderes. O Congresso demorou também para responder, acabou respondendo, uma nota conjunta entre o Mota e o Alcolumbre, que eu achei muito fraca, né? Senhores, há um momento em que é preciso demonstrar alguma fibra que não seja só na hora de negociar emendas. Não é mesmo? Vou falar de novo. Há uma hora em que é preciso ter coluna vertebral, né? E não dobrá-la em sinal de submissão, não só quando se trata de emenda, quando se trata de IOF, que aí se bate no peito como um gorila, dizendo aqui, manda lá. Quando a soberania do país é atacada, é preciso reagir com mais dureza do que uma lesmolisa tolva. Né? O que é isso? É uma tradução do Lewis Carroll feita pelos irmãos Campos. Né? Dentro daquela... Mas dá para saber como uma lesmolisa tolva, não dá? Uma lesmolisa tolva que reouvia nos gramilvos, uma coisa meio moleguenta. É preciso ter um pouquinho mais de clareza na reação. E o Barroso não tinha reagido, eu cobrei que reagisse. Não, insisto, não foi porque eu cobrei, veio a reação, uma carta muito boa, dizendo que o Supremo toma decisões de acordo com a sua Constituição. Né? É isso. Ele até teve uma aspa bem interessante que está sendo bem repercutida por aí, dizendo que o fato de termos diferentes visões na política, no mundo, isso não dá o direito a ninguém de torcer a verdade ou negar fatos concretos que todos viram e viveram, né, tio Rei? A gente pode colocar isso no contexto todo para trazer até o sentimento dessa discussão do momento, né? Não, claro, porque o que o bolsonarismo tenta, e mesmo alguns dos seus pensadores, né, se me permitem esse uso um pouco exótico da palavra para o caso, dizer, olha, nós temos um conflito ideológico no Brasil, diferença de visões de mundo, e essas diferenças de visões de mundo, um grupo que exerce essa diferença está sendo criminalizado e está sendo responsabilizado por isso no Supremo, numa trama de perseguição política. Bom, isso é mentira. Isso é mentira. Isso é factualmente mentira. Isso é comprovadamente mentira. O que nós temos, sim, é uma Constituição que estabelece regras de transição de poder, que estabelece regras para a realização de eleição. Nós temos um tribunal eleitoral idem, e isso tudo houve um esforço para destruir essa institucionalidade, porque aquele que perdeu não aceitou o resultado. E há provas contundentes, né? Há até um excesso de provas evidenciando que se tentou dar um golpe de Estado.
né? E como a legislação brasileira pune tentativa de golpe de Estado, então essas pessoas estão respondendo por isso, e aquelas que forem condenadas vão pagar por isso. É o que temos, né? Não existe mentira que se esteja criminalizando a divergência. O que há, isto sim, são práticas criminosas, né, que foram exercidas para dar um golpe de Estado, que são postas em prática nas redes sociais, né, que vão para as redes sociais, e a institucionalidade tem de reagir. É isso. E é isso que o ministro está dizendo, né? Não existe perseguição a ninguém no Brasil. Isso é falso. Ele até finaliza a carta escrevendo aqui que, como as demais instituições do país, ele reforça que o judiciário está ao lado dos que trabalham a favor do Brasil e estão aqui para defendê-los. Foi essa divulgação que a gente teve, a última nessa história, em defesa do Brasil, nessa discussão com os Estados Unidos. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, vai apresentar hoje as alegações finais nessa ação penal, nessa ação da trama golpista. É o último dia para o prazo para a entrega desse documento ao Supremo Tribunal Federal, em que a PGR defende a absolvição ou condenação dos acusados. Churrei, o que a gente pode esperar desse capítulo final de agora, né? Depois ainda tem toda a história do julgamento em si para correr, mas é um capítulo importante, né? Bom, quem leu a denúncia do Procurador-Geral e quem acompanhou a sua atuação durante os depoimentos, né, não vê por que não apresentar um juízo de condenação, né? Expressar, né, a defesa de que sejam condenados, né? Vamos ver se alguém aí escapa daqueles que restaram do crivo final do procurador, né? Mas me parece que é muito difícil nesse núcleo duro, nesse primeiro núcleo dos 8 a que pertence Jair Bolsonaro, me parece muito difícil alguém escapar-lhe, né? Certamente o procurador proporá alguma coisa mais suave para Mauro Cid, porque ele fez um acordo de delação, né? Mas me parece que não tem como, né, não haver o pedido de condenação, vamos ao que importa para o processo político, de Jair Bolsonaro. E também não vejo como ele não ser condenado, né? Talvez não haja unanimidade, né? Sempre se pode eventualmente contar com Luiz Fux, que andou tendo um comportamento, eu não chamaria errático, porque eu acho que ele já encontrou o caminho dele e não é exatamente, e não é aquele que eu acho que deveria ser, mas aí com ele, né? Acho que caminha-se para a condenação, né, de Jair Bolsonaro. Veja, por mais que haja essas pressões absurdas, as coisas avançam. Aliás, parte da pressão que Eduardo exerce, outros exercem, é para ver se interfere nesse processo. O que não deixa de ser uma coisa maluca, porque você imagina, digamos que o procurador agora dissesse assim, eu acho que o Bolsonaro tem de ser absolvido. Veja só, eu acho que se o Gonet achasse isso, ele diria, independentemente de qualquer coisa. Eu aposto na independência dele. Acho que ele diria. Mas se ele o fizesse agora, ainda que ele achasse, qual seria a leitura óbvia que se faria? Olha aí, ficou com medo, né? Ficou com medo. Vai ver, ele tem muitas propriedades nos Estados Unidos, está com medo que as propriedades sejam sequestradas, sei lá o quê. Então, é contraproducente, né? A língua portuguesa nos oferece essa palavra maravilhosa, né? É contraproducente, né? Essa composição de palavras produz coisa contrária à pretensão daquele que age, né? Mas nesse caso, independe também disso, porque os autos são muito eloquentes, né? Esse é o fato.
Esse é o fato, tio Rei. Na retinha final, a gente tem só poucos minutos, mas eu queria também falar sobre a plataforma Rumble, que acionou a justiça, mais uma vez, a justiça da Flórida. Ontem, a reclamação é de que uma nova decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, emitida na última sexta-feira, que a gente acompanhou por aqui, Moraes solicita o bloqueio total em todo o território brasileiro de uma conta associada ao comentarista Rodrigo Constantino. Ele também determinou o compartilhamento de dados do usuário sob pena do pagamento de multas diárias de R$100 mil, tio Rei. Como que a gente pode atualizar essa história por aqui para fechar o programa? Eu não vou entrar nem no mérito da decisão em si, porque eu não o conheço, apenas chama atenção para um fato, né? Chama atenção para um fato. Note como nada do que fazem intimida o ministro. Porque a rede resolveu reagir de novo, denunciar o Alexandre nos Estados Unidos, e aí, olha a lei Magnitsky, não sei o quê, e o Alexandre continua a fazer aquilo que acha que tem de fazer. E tem de ser assim, né? Essa ideia de que juiz se deixa intimidar é muito ruim para o judiciário, né? Então, está dizendo, não me intimida. Tomo nova decisão, se preciso, né? É assim que as coisas funcionam.